A chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará. Shalom, shalom, igreja. Bem, boa tarde. Estou aqui mais uma vez, em uma live, né, do Ministério Kadosh. Temos hoje a gratidão de falarmos de ordenança, né? Ordenança em nossa igreja. Algo que creio que todos nós, né, teríamos que aprender, nós não só como a Igreja Maoa, mas como outras denominações também, sobre que o Senhor nos prometeu na palavra dele que temos que cumprir. E a gente falou aqui, a gente está um pouco nervosa, porque a gente vai falar de algo, né? Até falei sobre a pronúncia, né? Tá falando com a Gabi, eu não sei pronunciar ainda totalmente peça, porque eu aprendi que eu falava peças. Eu falando com a Gabi, eu falei, Gabi, peça, né? E essa pronúncia tá saindo, né? Mas a gente estamos muito felizes de estarmos essa tarde aqui, liberando um pouquinho, né, do que seria essa ordenança, o que a gente faz nessa ordenança. Algumas pessoas me perguntaram essa semana, mas por que vocês comemoram essa ordenança? O que ela faz? O que acontece nela? Então, é algo que muitos de nós e muitas pessoas ainda não conhecem, biblicamente falando. Está na palavra do Senhor, né? E hoje vamos falar sobre isso. E vamos tá caminhando um pouco na palavra e vamos estar liberando alguns vídeos, né? Que vai estar abordando muito esse assunto. Eu vou pedir para a Gabi estar orando. Então, a gente está um pouco nervosa, mas vai colocar ela iniciando essa oração. Amém? Pai, eu quero te agradecer mais uma live, que o Senhor venha nos direcionar. É algo realmente muito novo que a gente está aprendendo. Vamos falar aquilo que a gente entende, mesmo que seja pouco, mesmo que o nervosismo, que vocês entendam claramente o que significa a festa de Pêssah e venha ser falado com todo o coração. Vocês venham receber isso, que venham ter a mente aberta. Seja feita a vontade do Eterno. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, eu tinha falado aqui com os meninos, tem como colocar a primeira imagem para mim? A imagem que vai ser passada daqui a pouquinho foi um texto que o pastor colocou no nosso grupo, né, da Maoa, e achei muito interessante. Eu imaginei que seria muito gratificante a gente internar, né, e compartilhar com vocês, tá bom? Então, o texto está aí, né? Está dizendo assim no texto: enquanto a vida estava boa no Egito, o povo estava acomodado. Ninguém clamava, ninguém se reunia, ninguém pedia por libertação. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que querem construir. Se eles não guardar a cidade, vã será a vigília
da sentinela. Voltando. Então, esse texto foi bem forte quando o pastor botou lá no grupo. Eu falei, gente, realmente, né, é um assunto assim, abordado sobre o Egito. Vamos falar um pouco sobre, né, que significa peça, entendendo? Sobre peça, né? E ele fala assim, enquanto a vida estava boa no Egito, o povo estava se acomodado. Quando a gente fala sobre essa palavra, pelo menos a forma, né, que chegou a mim, muitos de nós às vezes fica na área de conforto. Então, às vezes a gente está acostumado já de viver tais coisas e a gente às vezes controla, às vezes muitas das vezes o tempo, né, o tempo do Senhor. A gente, domingo é um dia muito corrido, eu sei que para todos, até para assistir uma live, né, creio que seja corrido para muitos. Mas essa live aqui é uma live de entendimento, é uma live, né, que o Senhor vai abrir sua visão, seus olhos e a gente vai começar a andar, né, nesse conhecimento. E quando o pastor colocou, pelo menos em mim, foi uau. Realmente, a gente às vezes se acomoda em algumas circunstâncias. E quando a gente vê, muitas das vezes, pessoas caminhando em nossa frente, a gente olha, poxa, ele está andando e saindo do deserto. E às vezes eu fico parada. Eu me acomodei. E muitas pessoas às vezes avançam. E às vezes, por que fulano de tal avançou? Porque ele não se acomodou. Ele quis ir adiante. E como fala sobre vigia, né, em vão, trabalha, né, os que edificam. Eu vejo que a gente como um corpo, né, eu falo isso como um ministério Kadosh, não existe duas ou três, né, existe um conjunto que trabalha junto, uma engrenagem. Né, uma engrenagem ela não trabalha sozinha, ela trabalha em conjunto. E o corpo de Cristo é isso, trabalharmos em um bem comum, que é para quem? Para o Abba, para o Senhor. E isso que temos que estar vivendo a cada dia mais. Vou dar agora aqui rapidinho um pedacinho agora para a Gabi falar, tá bom? Pra gente voltar. Eu vou estar lendo um trechinho aqui em Deuteronômio 8. E deixa eu só... Calma aí, tá, gente, que eu tô nervosa. 8:2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto, humilhando-os e testando-os, com o objetivo de saber o que estava em seu coração, se vocês obedeceriam os seus mandamentos ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com um mã, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá um homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Eu só peguei esse trechinho porque foi até algo que a nossa líder colocou para a gente estar fazendo um devocional entre nós do Ministério de Dança. E eu lendo isso me chamou muita atenção, porque normalmente algumas pessoas, né, quando aceitam Deus, eles acham que vai ser mais fácil. E não será mais fácil. Será mais difícil. É igual aqui, ó, no momento lá do deserto, o povo de Israel, eles sentiram fome. Sendo que o Senhor sabia e ele ia mandar o alimento. Só que nesse período, nesse intervalo das pessoas sentirem fome e ele alimentar, ele testou o povo para saber o que estava no coração. Infelizmente, as pessoas murmuraram. As pessoas questionaram por que tiraram eles lá do Egito. E lá eles eram escravos. Eles só trabalhavam apanhando, só se alimentavam com muito pouco. E mesmo o Senhor tirando eles de lá, eles ainda resmungaram. E o Senhor, ele é tão misericordioso que ele alimentou o povo. E quantas vezes a gente, quando está passando por situações, né, e a gente se queixa, a gente pergunta do porquê, mas é o Senhor nos testando, saber o que está no nosso coração, de como a gente vai passar por aquelas situações e da gente entender. Isso
isso aqui que a gente está falando hoje sobre as ordenanças de peça é algo que está na Bíblia. Não é a gente que está inventando. Tipo, vamos fazer. Não, é aqui, está aqui. Está na Bíblia. O Senhor nos ordena a fazer isso. E da gente, né, seguir ou não. Ou fazer o que a gente acha que é para fazer, ou seguir aquilo que está escrito. Que mesmo tantos milhares de anos, continua tão atual, tão nos nossos dias o que se passa. Porque todo mundo passa por situações, né, de algo complicado. E Deus, Ele está sempre conosco, a todo momento. No momento que a gente passa fome, não de comida, até de comida sim, mas não de comida física, mas do espiritual. E é da gente se vamos ou não, né? Eu tô com um livro aqui, né, que meu esposo comprou. Ele é bem interessante, né? Vou pegar ele direitinho aqui, que ele é ao contrário, gente. É Sidur, o nome desse livro aqui. Aqui até eu tô virando ele pro lado contrário. Sidur, que ele é um livro que tem orações, mas ele tem falando sobre as festas também. E é judaica, né? Aqui o nosso pastor, ele leva muito para esse lado. E quando a gente começa a mergulhar, né, na questão das coisas de Israel, de Jerusalém, te falar, é fascinante. É muito interessante e vem falando, né, sobre a festa de Pêssah. Eu vou ler aqui só um pedacinho. A festa de Pêssah, ela foi a primeira que fomos ordenados a celebrar, comemorar a libertação dos filhos de Israel da escravidão egípcia. Esse acontecimento se constituiu como um dos fundamentos principais da tradição judaica, da criação espiritual e da civilização do nosso povo. Ela é mencionada inúmeras vezes na Escritura Sagrada, e muitos mandamentos estão vinculados a ele, sendo que a maior parte das festas judaicas dele se originaram. Ele é a maior parte das festas. Calma aí que eu errei aqui. Ele é referido nas orações com as palavras em memória da partida do Egito. Que é isso? Que é a comemoração da libertação do povo. Que eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e foram para o deserto. Né? Tudo tem um período, um tempo. E a comemoração. E acha expressão nos cantos e nas poesias de muitas gerações. Qual é o segredo da grande importância desse maravilhoso evento? De entender o que significa, né? Pêssah, passar por cima. Que até tem as historinhas para as crianças, desenhos animados, que explica, né? Que mostra que quando o Senhor lhe pede para o povo dele, está passando o sangue do cordeiro nas portas. Para quando o anjo da morte passasse, ele entendesse que aqueles dali são o filho do Senhor. E ele não iria matar o primogênito de ninguém, até mesmo dos animais. E assim foi feito. Né? Infelizmente nada. O povo do Egito, os primogênitos, tudo acabaram morrendo para eles entenderem que o nosso Deus é um só. Ele é o verdadeiro, que não existe outros. E é isso, por enquanto. 8, versículo 31, 32. João 8, 31, 32. Fala sobre obedecer. A obediência. Mesmo aquele povo, como a Gabi falou, eles foram obedientes à voz do Senhor, através do comando de Moisés. Mas o Moisés estava, né, obedecendo à voz do Pai. E aquele povo, ele teve, com certeza, alguns argumentos em querer sair do Egito. O Egito tinha comida, gente. O Egito tinha tudo.
menos quantidade, né? Só que na hora lá, gente, tem tudo aqui, porque eu vou sair, vou peregrinar, não sei o que vai acontecer comigo, por que eu vou. E aquele povo lá foi um povo obediente. Então, vou colocar aqui, João 8, 31, 32 diz que se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Isso é para nós hoje. Se reconhecemos verdadeiramente que o Senhor é nosso Pai, realmente somos discípulos do Senhor e fomos obedientes, seremos libertos de todo cativeiro possível que você possa imaginar na sua vida, quando somos obedientes à voz do Senhor. Eu falo isso porque não estamos aqui porque tivemos um tempo disponível hoje. Estamos aqui porque somos obedientes ao Senhor. Estamos aqui porque nós sabemos que temos que cumprir um ato de renúncia, porque nós entendemos que somos servos, né? Estamos aqui para servir. Nesse momento agora, eu vou pedir, né, para os meninos soltarem o primeiro vídeo que vai falar um pouco sobre Pesach. Pesach quer dizer peça, que eu estou ainda aprendendo, gente. E vocês vão entender um pouquinho o que se comemora, o que é feito, sabe? Porque não adianta a gente viver o novo e a gente não conhece o que já passou, o antigo. Não adianta a gente deixar de conhecer peça, que é a passagem, e querer viver hoje o Novo Testamento, que hoje Jesus é a nossa Páscoa. Mas não adianta a gente entender Novo Testamento se a gente não entende o Antigo. Então, esse momento agora, vocês vão ver um vídeo que estava trazendo esse esclarecimento. Amém? Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre Páscoa judaica, Pessa, história e características. A Páscoa judaica, conhecida pelos judeus como Pessa, significa passagem e relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito há cerca de 3.500 anos. Uma das festas mais tradicionais do cristianismo é a Páscoa, comemorada sempre no primeiro domingo após a lua cheia ocorrida com o fim do equinócio de primavera e outono. Essa festa, por sua vez, não é originária do cristianismo, e sim do judaísmo, religião tradicional dos hebreus. A Páscoa judaica é uma tradição milenar que relembra a libertação do povo hebreu. Páscoa, Pessa. A Páscoa judaica é conhecida pelos judeus como Pessa, palavra do hebraico que significa passagem. A Páscoa comemorada pelos judeus também é uma de suas festas religiosas mais importantes, assim como é a Páscoa para os cristãos. A Páscoa judaica é celebrada de acordo com o calendário próprio dos judeus. O calendário judeu, ou calendário hebraico, é conhecido por ser um calendário lunisolar, isto é, que se baseia nos ciclos da lua e do sol. A Páscoa judaica é comemorada anualmente no dia 14 de Nissan, ou Nisan, pelo fato de que a primeira Páscoa comemorada pelos judeus, enquanto eram escravos no Egito, aconteceu nos dias 14 e 15 de Nissan, há cerca de 3.500 anos. A primeira Páscoa aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito. Esses, originários de Abraão, estabeleceram-se em Canaã e, depois de um tempo de seca e falta de alimentos, mudaram-se para o Egito, local no qual acabaram sendo escravizados. A libertação dos hebreus foi realizada por Moisés, logo após a execução das 10 pragas no Egito, segundo a narrativa judaica. A Páscoa judaica aconteceu pouco antes da execução da 10ª praga, na qual o anjo da morte desceu ao Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O anjo da morte só não passou pelas casas daqueles que haviam seguido as ordens de Javé, realizando a festa da forma conforme havia sido ordenada e passando o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas. Após a 10ª praga, os hebreus foram libertos da escravidão e autorizados a retornarem para Canaã. Como os judeus celebravam a Páscoa? A primeira Páscoa celebrada pelos judeus, ainda no período do cativeiro no Egito, é descrita na narrativa bíblica da seguinte maneira:
Os hebreus sacrificaram um cordeiro sadio, de 1 ano, no dia 14 de Nissan. O animal foi assado inteiro, e então consumido; o que não foi consumido, foi queimado. Os hebreus também consumiram pão sem fermento e ervas amargas. O sangue do animal foi utilizado para marcar os umbrais das portas das residências dos judeus. A comemoração da Páscoa, conforme posterior tradição judaica, estendeu-se por 7 dias, nos quais o consumo de alimentos com fermento era, e continua terminantemente proibido. Essa festa é conhecida como Festa de Pães Asmos, ou Pães Ázimos. Nos tempos antigos, a Páscoa era utilizada pelos hebreus para contarem sobre Jeová para as crianças, e muitos costumavam ir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. O vinho, não fermentado, também era utilizado na celebração da Páscoa pelos hebreus. Como os judeus comemoram a Páscoa hoje? A Pessa é uma festa que é comemorada até hoje em obediência à ordem de Javé transcrita na narrativa, que fala: comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Sendo assim, a Pessa será comemorada pelos judeus, nos próximos anos, nas seguintes datas: 2019, 19 e 20 de abril, 2020, 8 e 9 de abril, 2021, 27 e 28 de março, 2022, 15 e 16 de abril. A Páscoa judaica, em determinados anos, pode coincidir com a mesma data em que se comemora a Páscoa cristã, mas o significado das duas difere. Enquanto a comemoração judaica relembra a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga, que possibilitou a libertação dos judeus da escravidão, a Páscoa cristã relembra o sacrifício de Cristo e sua ressurreição, isto é, sua passagem da morte para a vida. A Páscoa judaica é inaugurada com o Seder, isto é, um jantar no qual as famílias judaicas reúnem-se para relembrar e celebrar a libertação do povo hebreu. O jantar é realizado dentro de uma estrutura litúrgica que inclui a leitura do Agadá, um livro que contém a história de libertação dos hebreus, e o consumo dos alimentos, cada qual com sua ordem específica. Os judeus, durante a Pessa, não comem nada fermentado, e a celebração inclui uma série de alimentos que possuem, cada qual, uma simbologia diferente. Uma tradição comum da Páscoa judaica é conhecida como afikoman, nelomatissá, pães em fermento, é dividido em 2, e o maior pedaço é escondido. Depois do jantar, as crianças partem à procura do pedaço de matissá, e aquela que o encontrar, ganhará um prêmio. O que os judeus comem na Páscoa? Como mencionado, durante a Pessa, os judeus não consomem nada que possua fermento, e, assim, todos os alimentos do tipo são vetados. Durante o jantar, uma série de alimentos é consumida, e cada um deles possui uma simbologia distinta. Vejamos o que cada alimento significa. Matissá é um pão sem fermento. Na tradição hebraica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, não conseguiram esperar o pão fermentar, e, por isso, ele é feito de uma massa bem fina. Vinho é um vinho especial para Pessach, e que também não é fermentado. São servidas 4 taças de vinho durante o Seder. Zeroa é pedaço de osso com carne, que foi tostado e simboliza o sacrifício. Maror é uma raiz amarga, que simboliza a amargura do tempo da escravidão. A alface, chazerete, também é utilizada para simbolizar essa amargura. Haroset é uma pasta que mistura massa, uva e nozes, pode ter também tâmaras, canela e vinho. Simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos. Água salgada simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão. É usada para o consumo de batatas cozidas. Betizá é o ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do Templo de Salomão. Simboliza também o luto pela destruição do templo. Esses são os alimentos consumidos durante o jantar que inaugura a Páscoa judaica, mas os judeus cozinham e consomem outros pratos também, como gefilte fish, um bolinho de peixe com uma cenoura em cima. O Seder é tão relevante na história judaica que a última ceia, momento marcante da história e vida de Cristo, foi celebrada durante um desses jantares típicos da Pessa.
O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Oh, Jesus, aleluia. Shalom, shalom, mulheres, homens do Senhor. Boa tarde. Aliás, mulheres, homens, jovens, crianças do Senhor. Idosos. Amém. Voltando aqui a dar continuação, falando sobre o que é Pêssah, o que é Páscoa. Para o mundo tem a Páscoa, né, que simboliza a Páscoa do coelhinho, do ovo, da Páscoa, do chocolate. E para nós, evangélicos cristãos, a gente sabemos que não é esse sentido. Né? A verdadeira Páscoa, né, que é Jesus, né? Não é um ovinho, não é o coelhinho que botou ovo, não existe isso. Então, assim, o que é Pêssah, né, é a libertação, né, nos faz lembrar, né, a libertação da escravidão, né, do povo do Egito que estava lá exilado, se eu não me engano, mais de 430 bilhões de anos. E, né, e Deus, ele levantou um libertador. E esse libertador foi Moisés, né? E o Moisés, nós somos o Moisés dessa geração. Aliás, tá aqui. Nós somos o Moisés dessa geração. Amém? Você em casa pode dizer, eu sou Moisés dessa geração. Eu sou Moisés dessa geração. O Senhor, ele vai te levantar, ele te levantou, aliás. Ele já te levantou. Ele já te deu ferramentas e ele já te escolheu, porque eu falei numa devocional que a gente fez no ministério, e Deus falou assim, e a gente se acha tão pequeno, né? Assim, usa fulano de tal, Senhor, porque o fulano de tal, ele sabe se expressar melhor. Senhor, eu sou muito sanguínea, como eu sou, como eu falo. Mas o Senhor, ele vai te usar da maneira que ele tem que te usar, é do seu jeito mesmo. E Moisés era assim, né? Ele se achou tão pequeno, mas o Senhor, ele vai te levantar de uma forma sobrenatural e ele vai te dar ferramentas. E voltando a falar sobre Pêssah, né? A Pêssah é a festa que é comemorada, né? A saída dos filhos de Israel do Egito, liderado por Moisés. Significa passar por cima, como as meninas já falaram aqui antes, sobre, né, o anjo da morte que veio, né? As 10 pragas, essa foi a 10ª que o Senhor liberou, né, através da boca de Moisés, que passasse por cima, né, das casas dos filhos dos hebreus, porque entraria esse anjo da morte para levar os primogênitos dos filhos do Egito, né? Então, assim, infelizmente, a desobediência, né, foi a causa, né, desse processo. E daqui a pouco a gente vai estar voltando a falar sobre Deuteronômio 8. Vou dar continuação para as meninas aqui. Amém. Como é lindo, né, gente? E é um assunto que entra no outro assunto e tudo. É a mesma conexão, né? Até porque quando a gente fala sobre ordenança, não existe. Existem outras ordenanças, outras festas. Só que o Senhor determinou 3 festas anuais principais que a gente sempre, né, libera dentro da igreja, né? Mas existe milhões, tem algumas festas específicas, né? Não comemoramos todas aqui ainda, mas eu creio que futuramente, né, um tempo bem perto, iremos comemorar todas, né? Só que algumas eu vou falar as principais festas ordenadas que todo cristão deveria fazer, né? Então, Êxodo 23, a partir do versículo 14 até o 17, Êxodo 23, do 14 ao versículo 17. Diz assim o versículo 14: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. 15. Celebrem as festas dos pães sem fermento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. Comam como eu ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abib, pois nesse mês vocês sairão do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Os 16.
Celebrem a festa da colheita nos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebre a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem a colheita. Isso é tabernáculo. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. 18. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão e fermento. A gordura das ofertas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. 19. Tragam ao santuário o Senhor, o seu Deus, o Senhor dos primeiros frutos de suas colheitas. Nos cozinho o cabrito no leite da própria mãe. Isso são algumas ordenanças que o Senhor determinou, né, em Êxodo 23, mas tem muitas, né, outras coisas aqui, só que eu vou parar aqui. Então, aqui existe 3 festas principais, que seria a primeira agora, que é Pessa, a segunda, Pentecoste, né, e a terceira seria Tabernáculo. Mas tem, né, vou falar um pouquinho sobre o Pães Asmos, sobre essa celebração dessa separação desses 7 dias dos Pães Asmos, né? Esse Pães Asmos começa amanhã, né? Acho que começa de hoje, meia-noite, para amanhã, segunda-feira, 7 dias. E vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse Pães Asmos. Claro que tem muitas pessoas que não seguem, né? Não fazem. Mas eu acho que é um momento tão gratificante de separação que temos que aprender. Fazemos tantos propósitos, né? Quando eu falo sobre as 3 festas anuais também, a gente faz tanta celebração dentro das igrejas, tipo como culto de mulheres, culto de homens, redes, né? Rede jovem, quantas coisas nós fazemos dentro do ambiente e a ordenança em si às vezes não acontece. Em muitos ambientes, né, de outras denominações. Então, eu acho que é precioso nós liberarmos o que é de reino, né? O que o soberano já proporcionou para a gente fazer. Está aqui, não é nosso, é do Senhor. Então, eu vou deixar a Gabi falar um pouquinho sobre os Pães Asmos. Sobre essa questão, né, dos pães, nós do Ministério Kadosh, a gente está até fazendo um propósito, né? Sem nada de fermento. Ela foi até mais radical, tá, gente? Tirou fermento, farinha de trigo. Então a gente não está comendo nada de massa, nem doces e nada. Já são coisas de 2 semanas que a gente está fazendo. E eu confesso que eu não estou sentindo tanta falta como eu achei que sentiria. Eu vou dar uma lida aqui. Na busca do fermento. É judaico, né? Rosh, a saída da escravidão egípcia foi muito rápida e súbita. Não houve tempo para a massa levedar e crescer. Daí o Eterno ordenou que em todas as gerações essa incrível libertação fosse comemorada com os pães sem fermento. Não sabeis que um pouco de fermento levada a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Yeshua, nosso Cordeiro Pascual, já foi crucificado. Isso está em 1 Coríntios. Desculpa aí ter falado antes. Tem até um vídeo que ela passou para a gente antes, que fala um pouquinho sobre essa questão do porquê sem fermento, né? E o fermento nada mais é do que as coisas ruins que, né, todos nós temos para a gente se analisar e tirar, lançar fora. Claro que a gente, na carne, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que pedir ao Senhor ajuda e que Ele tire todo esse fermento, todas essas coisas ruins. E por isso que Ele faz, né? E seria muito bom, acho que todo mundo fazer essa questão do sem fermento, para a gente começar a ter uma noção. E a gente acha que a gente vai sentir falta e a gente não sente, porque a gente entrega a Deus e faz uma coisa de coração aberto, sem peso. Eu acho que com peso tudo fica muito complicado. E é muito interessante. E ele pedia, né, aos pais de cada família que procurasse tudo que tinha fermento na casa e jogasse fora. Porque eles, até dentro de casa, né, eles jogam tudo fora. Queima o que precisa ser queimado. Para quando puder comemorar, né, passar esses dias, fazer
o banquete, né, a comemoração, ser tudo limpo e tudo sem fermento, porque na época que eles saíram, né, do Egito foi tudo muito rápido. E então não tinha como o negócio fermentar. E uma coisa liga a outra. De tipo, sem fermento, sem nada, coisas ruins. E você só ter o Espírito Santo, né? Ele incha. E se você botar a mão na massa de pão, né? Que é uma coisa que dá para ver melhor, até mesmo que massa de bolo. Se a gente botar a mão, ele afunda, porque é uma coisa leve. Não tem substância, vamos botar assim, né? Ele é só volume. Pode ligar. Vai, ela quer falar junto comigo também, ó. Pode ir, vai. Tá ligada? Ela quer conversar comigo sobre os pães sem fermento. Tá vendo? A gente é que é assim, a gente fala uma só, a gente conversa. Tá ligado aí? Pode falar. Também, para não perder, porque eu sou muito sanguínea também, para não perder a via que a irmã está falando, e o fermento também, ele simboliza o pecado, os excessos da nossa vida, né? E Deus, ele quer que a gente também tire esses excessos. A gente, às vezes, tem tantas coisas achando que os achismos, as neuras, as religiosidades, tantas outras coisas que a gente tem em excesso. E Deus faz lembrar a gente de tirar os excessos, porque isso nos leva de volta lá ao cativo, à escravidão. É para não esquecer mesmo. E voltando a falar sobre, né, o fermento também, e as ervas amargas que Deus fez lembrar também, lá com o processo, né, das pragas lá atrás. As ervas amargas, os fermentos, e comer também um cordeiro imolado, né, um cordeiro novo, um novilho novo, e não tinha que ter nada, né? Tinha que ser puro. Ele tinha que ser limpo, completamente, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. Tipo, é igual o Espírito Santo mesmo. Sem nenhum pecado, sem defeito. Isso faz a gente também lembrar, né? Que cordeiro é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é limpo, ele é santo. Deus quer que nos voltemos e reconhecemos que o cordeiro, no caso, inocente, ele representa Jesus. E é até engraçado você falando que essa questão, né, do cordeiro, das verduras amargas. Eu descobri também, né, que tem um ovo cozido, que simboliza a unidade, que somos um corpo só. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Que quando a gente está em união, as coisas ficam mais fáceis. Ficam mais leves. A gente costuma aqui nos ensaios, a gente até conversa, meu Deus, antes a gente não tinha o mesmo pensamento, pode ser que sim, e às vezes não fluía o ensaio, às vezes ficava 15 dias, quase um mês para pegar um louvor. E hoje em dia, por conta da unidade do mesmo pensamento, como a Gabi falou, é coisa de um dia, 2 dias, a gente com o mesmo espírito, a gente consegue, às vezes, finalizar em um dia. E é tremendo. A gente pega, realmente, porque eu sou mais nova, né? Que eu entrei no Ministério de Dança. E realmente, quando no início, para pegar uma dança ou uma coreografia, né, que é direcionada, que a gente não faz uma coisa de qualquer jeito. Era tantos movimentos, era tantas coisas, e às vezes a gente ficava assim, meu Deus, que difícil. Será que eu vou conseguir? Ah, não, melhor fazer uma coisa mais fácil. E sendo que cada uma pensava por si só. Não tinha a unidade. Quando a gente começou a entender, quando uma está com mais dificuldade que a outra, aquela que já consegue, a gente vai lá, ajuda. Claro que, gente, a gente ri, a gente zoa, tá? A gente não é que é só, tipo, na linha ali reta, não. A gente tem até mesmo para ficar uma coisa leve, né? Que a gente tem que entender, por mais questões das dificuldades do povo, de tudo que aconteceu, de ter uma leveza. Até mesmo quando eles passaram, depois que eles passaram do Mar Vermelho, Miriam dançou, gente, cantou, celebração, leveza, sabe, alegria. Então tem que ter isso, independente de toda situação que está passando, coisas difíceis, a gente entender e passar isso com leveza e com unidade. Ninguém está sozinho, a gente somos um corpo só. Pode falar aí, Lídia.
Vou falar de novo. A obediência é a chave do sucesso. Calma aí, gente, eu vou roubar aqui um pouquinho. E da gente entender, quando a gente entende que a gente não é por nós, mas sim pelo Espírito Santo, por Deus. Eu não queria estar aqui, tá, gente? Eu falei, eu só vou ir para poder ver as minhas irmãs. Cheguei aqui, só tava a minha líder, ia chegar uma outra companheira. Eu falei assim, vou, porque eu entendi que não é mais sou eu, isso. Não é, eu dependo do Senhor e eu tenho que acreditar nele. E eu tô aqui, vamos seguindo, vai. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Para quem acompanha o canal, vocês sabem que eu sempre começo meus vídeos dizendo Shalom, mas o que isso quer dizer? A palavra Shalom aparece na Bíblia mais de 200 vezes e hoje a gente vai entender o significado básico, mas também os segredos por trás dessa palavra. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A maneira mais básica de se traduzir a palavra Shalom é como paz. E também, Shalom é usado como uma saudação em hebraico até os dias de hoje. Então, quando a gente está chegando agora na casa de amigos ou vendo alguém, a gente pode dizer Shalom. E também, quando a gente vai embora, a gente pode dar Shalom. Então, super básico, Shalom pode ser paz, olá ou tchau. Um nível um pouquinho acima do básico são expressões com Shalom. Por exemplo, Shalom Aleichem, que é uma expressão também que aparece na Bíblia, que quer dizer que a paz esteja com vocês. E a gente pode usar essa expressão também no dia a dia. Uma maneira um pouco mais formal de falar é chegar e dizer Shalom Aleichem. E o que se usa todos os sábados, o sábado em hebraico é Shabbat, a gente usa Shabbat Shalom, um sábado de paz. Mas qual o significado da palavra Shalom na Bíblia? Tem um significado básico, que é paz no sentido de ausência de guerra, e ele também é usado na Bíblia, mas tem outro significado muito mais profundo na Bíblia para a palavra Shalom. E para entender esse significado, a gente tem que entender a raiz da palavra Shalom. As palavras em hebraico, elas têm o que a gente chama de shoresh, ou raiz. Quer dizer, são as principais letras de dentro da palavra. E com essas letras principais, a gente forma palavras com sentidos parecidos. Eu quero dar agora um exemplo diferente para vocês entenderem do que eu estou falando. A partir de agora, eu vou colocar também um quadrinho aqui do lado, com as escritas em hebraico e também transliteradas para vocês irem acompanhando. O exemplo que eu quero dar é da palavra Adamá. Adamá em hebraico quer dizer terra. E a raiz é Aleph, Daled, Mem. Essa é a raiz. E palavras diferentes vão surgir dessa mesma raiz. Por exemplo, quem foi criado a partir da terra foi Adam. Adão, o primeiro homem. E vocês podem ver que são as mesmas letras. Então, Adamá e Adam têm a mesma raiz. E o que tem dentro de Adam, o que tem dentro de Adão, é Dam, é sangue. Então, parte da raiz forma a palavra sangue. Então, da terra vem Adão, e dentro de Adão tem o sangue. E o sangue é da cor Adom. Também a terra aqui em Israel, em vários lugares, ela tem essa cor avermelhada. Então, Adom é vermelho, como o sangue de Adão, que foi criado da terra. Então, as raízes em hebraico, elas têm uma conexão muito forte, uma conexão de significado. E agora a pergunta, então, qual é a raiz da palavra Shalom? E a raiz é Shin Lamed Mem.
que é a mesma palavra em hebraico que shalem. Shalem é completo. E a gente vai ver agora uma conexão muito forte entre a paz, entre shalom e shalem, uma coisa completa, entre a plenitude. A Bíblia nos conta que o rei Salomão ele vai trazer shalom para o templo de Jerusalém quando ele termina de construir o templo. Quer dizer, ele completa, ele transforma o templo de Jerusalém em algo completo e por isso ele traz o shalom para o templo. E o templo de Jerusalém era uma estrutura gigantesca e muito complexa, com milhares de pedras e milhares de peças que tinham que se encaixar perfeitamente. E só quando todo o templo estava completo e todas as peças no seu lugar devido, só aí ele poderia funcionar. E quando as peças estão em harmonia, também é outro significado para a palavra shalom. Então, quando está tudo no seu lugar, quando está tudo em harmonia, o lugar, ou a pessoa, ou a situação está em shalom. E em que cidade foi construído o Templo de Salomão? Foi construído aqui, onde nós estamos, em Jerusalém. No hebraico não existe a letra J, nem o equivalente à letra J. Cada vez que a gente vê uma palavra com J no português, o nome original em hebraico é com Yud. Então, Jerusalém é na realidade Yerushalayim. Outro exemplo, o nome João, com J em português, em hebraico é Yohanan. Mas vamos nos focar em Jerusalém hoje, não em João. Jerusalém ou Yerushalayim. Viram aqui a raiz da palavra? Yerushalayim, o Shin, o Lamed e o Mem. A raiz da palavra Shalom está dentro da palavra. A gente vê a conexão entre o nome da cidade e a palavra Shalom. E Ir em hebraico significa cidade. Então Jerusalém é a cidade do Shalom. Pode ser considerada a cidade da paz, a cidade da plenitude, a cidade da harmonia. Então Jerusalém é a cidade do Shalom, como a gente vê com a mesma raiz. Vamos descer ainda mais profundamente no significado dessa palavra? Eu quero falar de uma expressão que eu acho que a maioria de vocês já ouviu, e ela aparece em Isaías 9:6, quando Isaías fala do príncipe da paz, do príncipe do Shalom. Está escrito no original em hebraico, Sar HaShalom. Primeira correção que eu quero fazer, pessoal, Sar não é príncipe na realidade. A palavra Nasir é príncipe. A palavra Sar é ministro. A propósito, o nome Sara vem dessa mesma palavra, ministra. Mas, vamos lá. O ministro da paz é aquela pessoa que através do seu ministério vai trazer a paz. Mas Isaías provavelmente se refere ao ministro do Shalom, não simplesmente no significado que ele vai parar as guerras, mas sim que ele vai fazer uma coisa muito maior. Está escrito que esse ministro da paz, ou que esse príncipe da paz, vai trazer uma grande luz e que vai trazer alegria e também que vão se parar as guerras. Quer dizer, ele fala do príncipe da paz de uma maneira muito maior, que não simplesmente é uma paz que vai parar a guerra, mas sim que ele vai trazer uma harmonia, uma alegria, uma luz para o mundo. E agora que a gente entende tudo isso, eu quero voltar ao início do nosso vídeo, quando a gente falou de uma expressão que se fala Shalom Aleichem, que a paz esteja com vocês. Quem seguidamente usava essa expressão era Jesus, por exemplo, em João 20:21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E por isso, quando Jesus fala a eles que o Shalom esteja com vocês, não é simplesmente para eles não estarem em conflito, para eles estarem em paz na maneira tradicional, e sim muito mais que isso, que eles estejam plenos, que eles estejam em harmonia. Que sim, eles peguem os pedaços daquilo que está quebrado, daquilo que não está completo, e trabalhem na restauração, a restauração da conexão com o próximo,
da conexão com Deus, de criar um mundo mais harmonioso e mais completo. E esse é um pequeno exemplo de uma palavra que pode às vezes parecer tão simples, mas que o significado bíblico dela é muito maior. E por isso, sempre que eu estou aqui, eu quero desejar a todos vocês Shalom, plenitude, harmonia, conexão com o próximo e com Deus e, claro, também a paz tradicional. Se vocês querem aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre o hebraico, moderno ou bíblico, eu recomendo a Rosen Hebrew School, que tem aulas de hebraico online também com professores em português. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Shalom a todo mundo, um grande beijo e até a próxima! Gente, como é esclarecedor esse vídeo, né? Quem tinha dúvida sobre o que dizer a palavra Shalom, agora já não tem mais, amém? Eu vou dar continuidade aqui, tá? Passando a palavra para Mary. Shalom, shalom, shalom. Apareceu aqui agora. Voltando a falar aqui sobre Moisés. Quero que você me acompanhe aí, na sua casa, onde você estiver, no livro de Êxodo, capítulo 3. Amém? Tá saindo aí? Estão me entendendo? Bota um amém aí, gente, por favor. Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos ler sobre o chamado de Moisés. Êxodo, capítulo 3, verso 10 e 11. Acompanha aí comigo. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, entre aspas, os filhos de Israel, para que tires meus povo do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Voltando aqui no versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí você fala, Deus te levanta. Quem sou eu, Senhor? Eu sou tão pequeno. Quando a gente voltado a falar lá no início, né, sobre o chamado que a gente falou um pouquinho lá no início. Quem é você? Você é filha de Deus, você é o filho de Deus. É aquele que o Senhor te chamou para ser libertador. Não é sobre você. Deus não olhou para você e viu um rostinho bonito, não. Ele escolheu você na sua limitação, na sua pequenez. Então aqui ele está dizendo que o Senhor ele olhou para Moisés e viu algo que Moisés mesmo não viu, né? Capacidade. Deus ele capacita os escolhidos. O escolhido já está escolhido desde o ventre. Moisés ele tinha um propósito desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre já tinha um propósito. O propósito. Eu escrevi algo aqui, só um minutinho, deixa eu procurar aqui. Que a gente escreve e não fala nada que a gente escreve. Mas uma coisa que me interessou aqui, só um minuto. O tempo e propósito caminham juntos. O tempo e o propósito caminham juntos. Moisés ele teve um propósito. Toda a trajetória de Moisés tinha um propósito, né? Desde bebê. Desde quando lá a mãe dele lá escondeu ele, e a mãe dele, eu não quero que meu filho morra, eu vou botar ele lá no rio, enfim. Desde aquela lá atrás, desde a filha de Faraó ter pego, enfim. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito sobre as nossas vidas. Nada por acaso, nada em vão. E o Senhor levantou ele como um libertador, né, para resgatar aquela multidão. Então, assim, outra coisa que eu escrevi. Só estou vivo porque o céu tem um propósito comigo. Você pode repetir isso comigo? Só estou vivo porque o céu tem um propósito comigo. Outra frase que eu marquei na minha vida: Deus não errou quando me escolheu. Porque eu sempre achava que eu era tão pequena, com espírito de prioridade tremendo. Eu carreguei por anos isso na minha vida. Eu achava que Deus falava com muitos, usava muitos, e eu não posso, eu não consigo. E eu vivi em constância, né, na presença do Senhor, na vontade do Senhor. Mas
chegou um momento que... Mais devagar, gente, falo rápido, né? Mas assim, o Senhor, Ele tem propósito, como falei. E eu vivi em constância. Vou tentar falar devagar, gente, que eu falo rápido, meu Deus. Eu vivi em constância com o Senhor, na presença do Senhor, sobre aquilo que Ele tinha para minha vida. Mas conforme eu fui entendendo o propósito, o chamado do Senhor sobre a minha vida, quando eu fui entendendo a voz do Senhor, as coisas começaram a fluir. Porque eu decidi obedecer. Eu decidi largar a minha vontade. Eu decidi ouvir e caminhar sobre aquilo que o Senhor tinha para mim e tem sobre a minha vida. Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor quer falar através de nós, sobre, né, e por nós. E vou passar para as meninas aqui, tá? E é isso aí, gente. Sei que você está falando a questão. Tem que falar de novo? Aconteceu e a gente vai voltar de novo. Acontece, gente, nas melhores famílias e a gente segue de novo. Vou tentar voltar. Sobre a questão do propósito da vida de cada um, né? Questão de Moisés, da mãe saber e colocar ele no rio, da filha de Faraó pegar e ele entender e ver com os olhos do outro lado da linha, né? O que acontecia com os filhos de Israel ali. E ele se posicionar. Do mesmo jeito, o Senhor ele já sabe sobre nós, sobre o que Ele quer para nós. Do mesmo jeito, o diabo ele tem uma noção, né? Que ele não sabe do futuro, mas ele tem uma noção. Se o Senhor está investindo, está indo sobre aquela vida, ele entende que algo de especial tem sobre a nossa vida, e ele vai tentar a todo momento colocar coisas, né, na nossa cabeça que a gente não consegue, que a gente é muito fraca, que a gente não entende. Sendo que o Senhor que nos capacita, sendo que é da gente entregar. Quando a gente entrega, a gente tem que entregar verdadeiramente. E falar, Senhor, faça a sua vontade, mesmo com medo, mesmo tremendo. E que a gente venha falar, né, sobre o Senhor e que as pessoas venham entender. Que não é com palavras bonitas, né? É aquela coisa simples que entra na nossa mente e as pessoas não esquecem. E é isso. Gente, é porque a gente lembra das coisas, tem que falar, senão para falar depois a gente perde. Mas é Deus, né? É o rema de Deus descendo, a gente tem que pegar o microfone e falar logo. E voltando aqui, não perdendo a linha da Gabriela aqui, né? Tudo isso ela está falando é real mesmo. E voltando a falar sobre assim, aí vem, tá? Moisés teve o propósito, né? Que ele seguiu, mas ele também ouviu a voz de Deus. Ele ouviu. Como ele ouviu, Meire? Lá no início, lá no capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, em Midian, e levou o rebanho atrás no deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Quer dizer,
Moisés, ele ouviu, ele poderia falar assim, não estou ouvindo, não estou ouvindo. E quantas vezes Deus fala com a gente e a gente finge que não está ouvindo. Gente, vamos falar a verdade? Deus, ele fala a todo momento. Ele fala a todo momento. E a gente às vezes não quer dar a voz, não quer dar ouvidos. O pastor sempre fala, Deus deu 2 ouvidos pra gente, 2 olhos e uma boca. Ok, ouve, ó Israel, ouve. Então assim, ele decidiu ouvir, eis-me aqui. Então ele decidiu ouvir, né, o que Deus tinha para ele. E ele ficou radiante, né? O primeiro encontro que ele teve com Deus foi na sarça, que ele ficou, uau, o que é isso? Estou vendo uma sarça, uma planta que pega fogo e que é isso? Que coisa de doido é esse? Né? O segredo é a obediência, é obedecer. A chave do sucesso é obedecer. Ela estava ali, né, lendo em Êxodo. Eu só peguei aqui um pedacinho aqui do... Calma aí. Do 5. Ele disse... Êxodo 3:5. Ele disse... Não chegue mais perto. Tire as sandálias dos seus pés. Já foi? Êxodo 3:5. Pode falar? Ele 3:5. A gente acontece. Ele disse: não chegue mais perto. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está... Onde você está é um lugar sagrado. De onde que é as sandálias do pé de Moisés? Do Egito. E o local onde ele estava era santo. Então, para a gente entrar na presença, a gente tem que tirar as coisas do passado, as coisas do Egito, jogar fora tudo. Aqui é uma sandália, né? Mas é as roupas, os pensamentos, as atitudes, os sentimentos ruins. Precisamos lançar fora para a gente poder estar na presença do Espírito Santo, de estarmos limpos verdadeiramente. É isso que eu estou só um adendo aqui. Vou passar para minha líder. Então, Shalom, porque se deixar elas elas ficam desenvolvendo até, né? Então, para a gente sair um pouquinho desse Egito, eu quero falar um pouquinho agora sobre a murmuração, tá? A murmuração é uma das armas que Satanás está usando muito dentro, né, do arraial. A murmuração é uma das vezes tão cruciais em nossa vida que nos paralisam, porque a gente murmura, a gente volta para trás. A gente vai lá para o Egito de novo. Muitas das vezes a gente... Rose, você está falando porque eu estou entrando no Egito? Não, todo dia. Se eu deixar todas as vozes que eu escuto todo dia, eu escutar aquela voz negativa, é melhor você avançar, não, isso não vai dar certo. Então, eu estou voltando, né? Eu estou indo para fazendo um reverse, né? Voltando para trás. Só que quando a gente parou e a gente decidiu fazer essa passagem, não tem mais volta, né? Aí sempre remete à palavra que a pastora fala, né? A ponte caiu. É igual, né? A ponte quebrou, né? Até mesmo falando sobre essa passagem, não tem como, né? Não tem como a gente falar de um mar, uma abertura, e a gente também não remitir pelo medo, né? O medo, muitas das vezes, isso às vezes nos faz paralisar. Eu tô rindo aqui, porque as meninas não param de falar aqui do lado. Porque não dá para falar sobre o medo. Então, sobre quando eu falo sobre essa passagem, né? Perdendo a linha aqui. O medo, imagina, ver os peixes, ver os tubarões. Eles viram muitas coisas ao redor olhando. Eles tinham eu creio que muitos deles quiseram voltar. Vendo tudo aquilo lá com medo. Viram, será que esse mar vai parar? Será que isso vai cair em cima de mim? Será? Mas não, eles continuaram. Isso também é nossa vida também. Muitas das vezes a gente vê os problemas, a gente vê as situações e às vezes a gente quer parar porque às vezes
nos oprimem muitas das vezes. Só que temos que entender que o Senhor já mandou passar por cima dos nossos problemas, passar por cima das diversidades, né, dos nossos medos. Hoje não somos mais escravos do medo. E hoje nós somos livres, né? Essa festa representa muito sobre essa liberdade genuína e verdadeira, sabe? Que o Senhor quer nos proporcionar. Então hoje, você que esteja assistindo essa live, você que depois vai assistir em casa, né? Olhe mesmo a passagem, vê os vídeos também que colocamos, que é algo muito importante, né? A gente tem que ter essa busca de sabedoria e entender que a passagem, ela tem que ser contínua na sua vida. Querem falar? Dando continuidade ao que a Rose está falando, sobre passagem, a questão do deserto foi uma passagem, porque o povo ele não foi chamado para morar no deserto. Ele foi convidado a passar pelo deserto. E quando a gente entende que quando fala passar no deserto, é prova, gente. Né? Processos que Deus ele permite acontecer na nossa vida para aprendizado. Não quer dizer que ele é um Deus punitivo, não. Ele é um Deus que te ama, ele quer te preservar, ele tem um cuidado. Então, muitas das vezes, para nós obtermos a promessa, no caso do povo do Egito, que saiu do Egito, passou pela deserto, era para eles passarem por lá e já obter a terra prometida. Porém, né, como elas falaram lá no início, mas devido à murmuração, eles ficaram 40 anos. Então, são processos, então vai depender de você, vai depender da sua intensidade com Deus, do que tem no seu coração, né? Deus ele vai abrir o seu coração, ele vai revelar o coração dele para você no deserto e vai te dar ferramentas para você também revelar para ele o que tem no seu coração, para poder ele vir e fazer com que você consiga passar, mas é com ele está todo momento com você. Ele está te dando instruções, ele está te dando ferramentas, ele está te dando alimento, mas é necessário que você passe por esse processo, né, do deserto. Né? Lembrando que deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Amém? Amém, gente. Finalizamos esse tópico. Vamos lançar o próximo vídeo, falando sobre Shabbat Shalom. Vamos falar um pouquinho sobre Shabbat Shalom. Pode colocar o vídeo. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém, ou melhor dizendo, aqui na minha casa em Jerusalém. Podem ir entrando porque o assunto de hoje é o Shabat, o sábado judaico. Vamos falar das suas origens bíblicas, o que se pode e o que não se pode fazer e como se celebra o Shabat numa casa judaica. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A origem do Shabat vem lá do início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo, o sétimo dia sendo o Shabat, o sábado. A pergunta é, por que eu estou falando com vocês do sábado numa sexta-feira? Bom, eu não sei que dia vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje aqui em Jerusalém é sexta-feira. Gênesis 1:5 está escrito: Vaierev vaiboker yom echad, que quer dizer, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Como assim a tarde e a manhã? Isso quer dizer que nos tempos bíblicos e até os dias de hoje no judaísmo, o dia começa ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol de sexta-feira, já começa o Shabat, o sábado. E com o início do sábado, nós também paramos de criar. Eu vou colocar agora aqui na tela uma lista das 39 atividades proibidas para o Shabat. Quem quiser pode parar o vídeo também e ler com calma. Essa é a lista de atividades usadas para criar o tabernáculo há mais de 3.000 anos atrás. E por isso, essas atividades de criação e os seus derivados são proibidos hoje em dia no judaísmo no Shabat. Por exemplo, é proibido cozinhar, então toda a comida já vai ser preparada antes do pôr do sol. Mas como a gente come comida quente se não pode cozinhar e não pode acender fogo? Para isso, a gente tem a plata de Shabat,
que é usada para esquentar a comida no sábado. Então, literalmente tem uma resistência elétrica que esquenta, mas o mais importante é o relógio. Aqui a gente coloca o horário das refeições e diz a gente quer que esquente entre o meio-dia e as 2 da tarde, ou o horário do jantar também, e assim ela esquenta a comida, mas não é a gente que está ligando e desligando, e sim tudo já vai ser programado antes do pôr do sol. Eu quero mostrar mais um exemplo para vocês que eu acho que é ainda mais impressionante, que é um elevador especial para o sábado. Então, para isso, vamos agora sair para o meu corredor. Entre as atividades proibidas está o acendimento de fogo. E hoje em dia, derivado disso, é o uso da eletricidade. E por isso aqui vocês conseguem ver que tem 2 elevadores no meu edifício e esse aqui é um elevador de Shabat. Isso quer dizer que automaticamente ele vai parando nos andares segundo os horários e as programações que estão aqui. Porque um judeu ortodoxo não vai apertar o botão, porque isso quer dizer que ele está gerando um comando elétrico. Mas como vocês podem ver, tem 2 elevadores, um de Shabat e um entre aspas normal. Porque não todos os judeus são praticantes do sábado da maneira que eu estou contando para vocês o relato do judaísmo ortodoxo nesse momento, mas é importante lembrar que tem judeus de diferentes grupos e diferentes denominações. Bom, de volta aqui em casa, eu e o Skol, vamos falar um pouco da prática que sim se faz no Shabat. A primeira coisa que se faz na sexta-feira, logo antes do pôr do sol, é o acendimento das velas. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o candelabro que é da minha avó Clara. A tradição é que normalmente as mulheres acendem e são 2 velas. E além de iluminarem a casa, elas trazem o Shalom Bait, a paz para casa. Também na sexta-feira, quando a gente encontra as pessoas, a gente fala Shabbat Shalom. A gente deseja um sábado de paz. E aproveitando, pessoal, Shabbat Shalom para vocês também. Depois do acendimento das velas, a família vai para a sinagoga e à volta da sinagoga todo mundo se reúne em volta da mesa. Então venham para a mesa comigo. Antes de começar a refeição, a gente faz algumas canções. A minha favorita se chama Eshet Hail, que é a mulher virtuosa, que é um trecho do livro de Provérbios, capítulo 31, que é um agradecimento à mulher e às mulheres da casa por todo o lindo trabalho que elas fazem. E depois disso, a gente faz o Kiddush, que é a reza do vinho. Tradicionalmente, quem faz são os homens. E eu queria chamar o meu marido Sef, mas já que ele é um pouco tímido, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai chamar o Moti, que é o meu cameraman, que está aqui atrás da câmera, que ele também é guia. Então, vamos trocar de lugar. Shalom a todos y voy a demostrar ahora cómo es el Kiddush. יום השישי ויחולו השמיים לארץ וכל צבאם ויחל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו ואהבה ורצון הנפילנו זכרו למעשה בראשית כי יום תקנם לקודש שכל את יד מצרים כי בנו בחרת אותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך ואהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה השם מקדש השבת. Lechaim, saúde a todo mundo e agora a gente vai juntos fazer o lavado de mãos. O lavado de mãos se faz com essa caneca que se chama Natla, que tem 2 alças e depois disso a gente faz uma oração e aí não se fala mais nada até o momento de se comer o pão. Já que eu tô fazendo uma demonstração, eu sim vou seguir falando com vocês. Vamos pegar agora as nossas halotas, os nossos pães para fazer a próxima oração. Essa oração sobre os pães, ela nos lembra os 40 anos que os judeus vagaram no deserto depois da saída do Egito, porque nesse tempo Deus mandava o maná e todos os dias chegava um maná, com exceção da sexta-feira, já que no Shabat não podia se sair para buscar o maná. Na sexta-feira todo mundo tinha que buscar 2 e por isso, durante a semana, as orações são com 1 pão, no Shabat são com 2.
E a oração é a seguinte: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam amotzi lechem mina haaretz. E a gente vai comer o pão com sal. O sal nos lembra o altar do Templo de Jerusalém, que foi destruído há 2000 anos atrás, e hoje em dia a nossa mesa de Shabat funciona como um pequeno templo, com um pequeno altar. E agora sim a gente começa a refeição. O Shabat é um dia muito especial e eu não quero que a gente se foque no que não se pode fazer, e sim no que se faz na prática. Ele é um dia de conexão, para se conectar com Deus, mas também com os amigos e com a família, para fazer tanta coisa que às vezes com a correria e com a tecnologia a gente acaba não fazendo. Visitar amigos, para fazer refeições em família, para passear num parque, para ter conversas. Então o Shabat, para quem sabe aproveitar ele é realmente um dia muito especial. Essas são algumas das tradições judaicas do Shabat. Se vocês querem conhecer mais tradições judaicas ou têm perguntas, podem mandá-las aqui nos comentários. Um beijo e Shabbat Shalom para todo mundo e a gente se vê na próxima. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém, ou melhor dizendo, aqui na minha casa em Jerusalém. Podem entrando porque o assunto de hoje é o Shabat, o sábado judaico. Vamos falar das suas origens bíblicas, o que se pode e o que não se pode fazer e como se celebra o Shabat numa casa judaica. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A origem do Shabat vem lá do início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo, o sétimo dia sendo o Shabat, o sábado. A pergunta é, por que eu estou falando com vocês do sábado numa sexta-feira? Bom, eu não sei que dia vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje aqui em Jerusalém é sexta-feira. Gênesis 1:5 está escrito: Vai erev, vai boker, yom echad, que quer dizer, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Como assim a tarde e a manhã? Isso quer dizer que nos tempos bíblicos e até os dias de hoje no judaísmo, o dia começa ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol de sexta-feira, já começa o Shabat, o sábado. E com o início do sábado, nós também paramos de criar. Eu vou colocar agora aqui na tela uma lista das 39 atividades proibidas para o Shabat. Quem quiser pode parar o vídeo também e ler com calma. Essa é a lista de atividades usadas para criar o tabernáculo há mais de 3.000 anos atrás. E por isso, essas atividades de criação e os seus derivados são proibidos hoje em dia no judaísmo no Shabat. Por exemplo, é proibido cozinhar, então toda a comida já vai ser preparada antes do pôr do sol. Mas como a gente come comida quente se não pode cozinhar e não pode acender fogo? Para isso a gente tem a plata de Shabat, que é usada para esquentar a comida no sábado. Então literalmente tem uma resistência elétrica que esquenta, mas o mais importante é o relógio. Desculpa nesse Aqui momento, a gente coloca o horário das transmissão refeições e diz a gente quer que esquente caiu. entre o meio-dia e as 2 da Estamos tarde, reconectando ou o horário do para dar jantar também, e continuidade assim ela ao nosso esquenta a programa. comida, mas não é a gente que está ligando e desligando, e sim, tudo já vai ser programado antes do pôr do sol. Eu quero mostrar mais um exemplo para vocês que eu acho que é ainda mais impressionante, que é um elevador especial para o sábado. Então, para isso, vamos agora sair para o meu corredor. Entre as atividades proibidas está o acendimento. Voltamos e as meninas agora vão estar fazendo um ato profético do não somos mais escravos dos medos. Só um minutinho. Foi. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos.
soberano sobre todos, a todo momento e a qualquer lugar, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um momento de estar unidas, falando sobre Ti, Senhor. Que as pessoas venham ter entendimento, conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que venha a ser sempre feita a Sua vontade sobre nossas vidas, Pai. Amém. Muito obrigado. Shalom, shalom sobre a sua vida. Amém. Pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando.